O envelope dourado chegou numa quinta-feira qualquer, deslizando pela fenda da porta como uma cobra silenciosa. 15 anos. 15 longos anos desde que ouvi a voz do meu filho pela última vez, quando ele me disse que eu era um constrangimento e que seria melhor para todos se eu desaparecesse da vida dele. 15 anos carregando essas palavras como pedras no peito, enquanto construí minha vida de novo, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. Meu nome é Maria, tenho 63 anos e hoje sou dona de 3 empresas prósperas que valem mais de 5 milhões de reais. Mas naquele momento, com o convite nas mãos, eu era apenas uma mãe que havia sido rejeitada pelo próprio sangue. O papel caro tremia entre meus dedos enquanto lia. Ceia de Natal, Casa dos Silva, 24 de dezembro, às 19 horas. Esperamos você, mãe. Esperamos você, mãe. Como se 15 anos de silêncio pudessem ser apagados com 2 palavras formais numa folha dourada. Como se eu fosse uma peça de mobília que eles decidissem tirar do depósito para decorar a festa. Minha primeira reação foi jogar aquilo no lixo e fingir que nunca chegou. Mas algo em mim, talvez a curiosidade, talvez a necessidade de fechar um ciclo, me fez guardar o convite na gaveta da cômoda. Durante dias, aquele papel me atormentou. Eu sabia que meu filho João havia se casado com Carla, uma moça de família abastada, e que tinham 2 filhos. Sabia através de conhecidos em comum, nunca porque ele me contou. Para João, eu simplesmente não existia no mundo dele. Era como se ele tivesse nascido órfão, sem passado, sem raízes. E talvez fosse melhor assim, pensava ele. Mas eu existia. E durante todos esses anos, enquanto ele fingia que eu era um fantasma, eu me tornei alguém que ele jamais imaginaria. Alguém que ele teria orgulho de chamar de mãe, se não fosse tarde demais para reparar o que foi quebrado. O convite continuava na gaveta, me desafiando. A decisão veio numa manhã de dezembro, quando o sol entrava pela janela do meu escritório, no centro empresarial mais caro da cidade. Eu estava revisando os relatórios financeiros das minhas empresas quando meus olhos pousaram na foto emoldurada na mesa. Eu e João, quando ele tinha 12 anos, sorrindo num parque de diversões. Naquela época, eu ainda acreditava que o amor de mãe seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Que ingênua eu era. João nasceu quando eu era muito jovem. Seu pai, um rapaz de 20 anos, abandonou-nos no primeiro sinal de responsabilidade, deixando-me sozinha com uma criança e uma 8ª série incompleta. Trabalhei como doméstica, faxineira, vendedora de rua, qualquer coisa que me permitisse alimentar meu menino e pagar um teto sobre nossas cabeças. Nossas roupas vinham de brechó, nossa comida da feira no finalzinho, quando os preços despencavam junto com a qualidade dos produtos. Mas eu tinha sonhos. Sonhava que João estudaria, se formaria, teria a vida que eu nunca pude ter. Economizei centavo por centavo para pagar sua escola particular, seus materiais, seus uniformes. Ele era o menino mais bem vestido da turma, mesmo que eu tivesse que jantar apenas pão com margarina, para que sobrasse dinheiro para suas necessidades. João era inteligente, sempre foi. Tirava notas excelentes, falava bem, tinha boas maneiras. Eu o ensinei a ser educado, respeitoso, trabalhador. Mas conforme crescia, principalmente na adolescência, comecei a perceber que ele sentia vergonha de mim. Vergonha da nossa casa simples no subúrbio, das minhas roupas gastas, do meu português imperfeito, das minhas mãos calejadas de tanto trabalhar. Quando ele entrou na universidade com uma bolsa integral que eu o ajudei a conseguir, estudando junto com ele para o vestibular, pensei que as coisas melhorariam, que ele entenderia o valor do sacrifício, do esforço, da dedicação. Mas foi exatamente o contrário.
quanto mais ele subia na vida, mais eu me tornava um peso em sua consciência. A gota d'água foi quando ele me apresentou Carla. Carla era tudo o que eu não era. Jovem, bem educada, filha de empresários, com diploma universitário e fluência em 3 idiomas. Quando João me levou para conhecê-la, eu me arrumei do melhor jeito que pude. Comprei uma roupa nova e ensaiei mentalmente cada frase para não cometer gafes. Queria tanto que ela gostasse de mim, que me aceitasse como sogra, que visse além das aparências e reconhecesse o quanto eu amava meu filho. O encontro foi no restaurante mais caro que eu já havia pisado. João me fez sentar numa mesa estratégica, longe das outras pessoas, como se quisesse minimizar qualquer constrangimento. Durante o jantar, Carla foi educada, mas fria. Respondia minhas perguntas com monossílabos. Sorria sem que o sorriso chegasse aos olhos. E eu podia sentir o julgamento em cada olhar que ela dirigia às minhas roupas, à minha maneira de falar, ao jeito desajeitado como eu segurava os talheres. João, por sua vez, parecia tenso, como se estivesse num teste difícil e soubesse que estava reprovando. Ele corrigia minha gramática. Discretamente mudava de assunto quando eu começava a contar histórias da nossa vida anterior e chegou ao ponto de fingir que eu não era sua mãe quando um colega da universidade passou por nossa mesa. Naquela noite voltei para casa com o coração partido, mas ainda encontrei desculpas para ele. É jovem, pensava. Está nervoso, quer causar boa impressão. É normal. Mas as coisas só pioraram depois que eles se casaram. As visitas ficaram espaçadas, depois raras, depois inexistentes. João parou de atender meus telefonemas, de responder minhas mensagens. Quando eu aparecia na casa dele, ele recebia com constrangimento visível, sempre inventando desculpas para encurtar minha visita. Carla mal me cumprimentava, e eu podia ouvir os sussurros quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Sua mãe não se toca que não é bem-vinda? Ouvi ela dizer uma vez, e a resposta dele: paciência, amor. Logo ela vai entender o recado. O recado chegou 3 meses depois, claro como cristal e cruel, como uma facada. Mãe, precisamos conversar. A voz de João ao telefone estava diferente, mais grave, mais firme. Era uma terça-feira de março, quando recebi aquela ligação que mudaria tudo entre nós para sempre. Ele pediu para nos encontrarmos num café neutro, longe da casa dele, longe da minha. Um local público onde as emoções pudessem ser controladas, onde os gritos não chamariam atenção. Cheguei antes dele, nervosa, esperando. Parte de mim ainda alimentava a esperança de que fosse algo positivo. Talvez ele quisesse me contar sobre uma promoção no trabalho ou sobre planos de me dar netos. Como eu era ingênua. Quando João entrou no café, seu rosto estava sério, determinado. Sentou-se à minha frente com a postura de quem viera cumprir uma missão desagradável, mas necessária. Mãe, eu sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas preciso ser honesto com você. Suas palavras saíam ensaiadas, como se ele tivesse praticado aquele discurso no espelho. Carla e eu estamos construindo nossa vida, nossa família, e nós achamos que seria melhor se você se afastasse um pouco. Afastasse um pouco como se eu fosse uma presença invasiva, um inconveniente que precisava ser administrado. Senti meu estômago revirar, mas mantive a compostura. O que você quer dizer com isso, filho? Ele suspirou, evitando meu olhar. Mãe, você não entende. Nossos mundos são diferentes. Os amigos da Carla, a família dela, meu trabalho. É tudo muito diferente do que você está acostumada. E quando você... Aparece quando você fala, quando você é você mesma. Isso nos constrange. Constrange a todos. As palavras que saíam da boca dele
Eram como cortes profundos, deixando meu coração em pedaços. Mas o pior ainda estava por vir. Eu não nasci para ser filho de doméstica, mãe. Eu mereço mais do que isso. E agora que tenho mais, não posso carregar o passado como uma âncora. Ele finalmente me olhou nos olhos. E o que vi ali me gelou o sangue. Não era raiva, não era ódio. Era desprezo, puro e simples desprezo. Você entende, não entende? Seria melhor para todos se você desaparecesse da nossa vida. Desaparecesse da nossa vida. As palavras ecoaram no meu peito como um grito numa caverna vazia. Sentei ali, olhando para aquele homem que havia crescido no meu colo, que eu embalei quando estava doente, que beijei cada ferida, que consolei em cada pesadelo, e não reconheci nada dele em mim. Era como se estivesse olhando para um estranho que usava o rosto do meu filho. Mãe, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Ele se levantou, jogou algumas notas na mesa para pagar o café que eu nem havia tocado. É melhor assim para todo mundo. E saiu. Simplesmente virou as costas e saiu, me deixando ali com o coração despedaçado e uma certeza cristalina. Meu filho havia morrido para mim naquele momento. Saí daquele café como um fantasma. As palavras de João ecoavam na minha cabeça. Eu não nasci para ser filho de doméstica. Como se eu tivesse escolhido aquela vida. Como se não tivesse lutado cada dia para dar a ele tudo o que eu nunca tive. Como se o amor que dediquei a ele durante 25 anos fosse algo de menor valor, porque vinha de mãos calejadas e de um coração simples. Durante semanas fiquei prostrada. Perdi o apetite, o sono, a vontade de sair de casa. Olhava para as fotos dele espalhadas pela sala e me perguntava onde havia errado, em que momento meu filho se transformou num estranho que sentia vergonha de mim. Cheguei a ligar para ele algumas vezes, mas sempre caía na caixa postal. Mandei mensagens que ficaram sem resposta. Era como se eu tivesse morrido para ele. Mas a dor, por mais profunda que seja, não mata. E depois de um mês chorando pelos cantos, algo dentro de mim se rebelou. Não era raiva, não era ódio. Era uma determinação fria e cristalina. Se meu filho tinha vergonha da mãe que eu era, então eu me tornaria alguém da qual ele não poderia sentir vergonha. E se, quando isso acontecesse, ele quisesse voltar para a minha vida, talvez fosse tarde demais. Comecei devagar. Voltei a trabalhar como faxineira, mas desta vez com um objetivo diferente. Observava tudo. Como os empresários se vestiam, como falavam, que tipo de negócios tocavam. Comprei livros de administração, fiz cursos online de gestão empresarial, aprendi sobre investimentos. Durante o dia, limpava escritórios e casas. Durante a noite, estudava como uma possessa. A primeira oportunidade surgiu 6 meses depois do nosso último encontro. A senhora cujos escritórios eu limpava há anos estava vendendo seu negócio, uma pequena empresa de produtos de limpeza, porque queria se aposentar. Ela me conhecia bem, sabia que eu era confiável e trabalhadora. Quando soube que eu tinha interesse e algum dinheiro guardado, me fez uma proposta irrecusável. Com todas as economias da minha vida e um empréstimo bancário que me custou noites de sono, comprei minha primeira empresa. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Era vendedora, entregadora, contadora, secretária e faxineira da minha própria semi-empresa. Minhas mãos, já calejadas de tanto trabalho, ganharam novas marcas. Minha coluna doía de carregar caixas pesadas, mas pela primeira vez em anos eu tinha esperança. A empresa crescia devagar, mas com solidez. Eu atendia pessoalmente cada cliente, garantia a qualidade de cada produto, cumpria cada prazo. Minha reputação de honestidade e eficiência
se espalhava pelo boca a boca. Em 2 anos, consegui quitar o empréstimo e ainda tinha dinheiro para investir em melhorias. Foi quando descobri que tinha um talento natural para os negócios. Podia não ter diploma universitário, mas entendia as necessidades das pessoas, sabia calcular riscos, tinha uma intuição apurada para oportunidades. Comprei uma segunda empresa, desta vez uma pequena confecção que estava falindo. Apliquei os mesmos princípios: trabalho duro, qualidade impecável, atendimento personalizado. Durante todos esses anos, não tentei mais contato com João. Era como se ele tivesse morrido para mim também. Mas eu sabia de sua vida através de conhecidos comuns. Soube quando nasceram meus netos Lucas e Isabel. Soube quando ele foi promovido no escritório de advocacia onde trabalhava. Soube quando compraram uma casa maior num bairro nobre. Cada informação era um corte silencioso, disfarçado de curiosidade. Aos poucos, percebi que não sentia mais dor ao ouvir falar dele. Era uma indiferença estranha, como se ele fosse apenas o filho de uma conhecida. Alguém cuja vida eu acompanhava de longe, sem envolvimento emocional. Talvez fosse assim que as mães sobrevivem à rejeição dos filhos, transformando amor em indiferença, saudade em esquecimento. No 5º ano da nossa separação, comprei minha terceira empresa. Desta vez, consegui financiamento bancário sem dificuldades. Meu nome já tinha peso no mercado. Eu tinha me tornado uma pequena empresária respeitada, com patrimônio em crescimento constante. Mudei-me para um apartamento melhor. Comprei roupas melhores. Cuidei da minha aparência. Mas tudo isso era para mim, não para impressionar ninguém, especialmente não para impressionar um filho que me via como reduzida a nada. 10 anos se passaram desde aquele encontro fatídico no café. 10 anos de silêncio absoluto, de vidas paralelas que nunca se cruzavam. Eu me tornara Maria Oliveira, empresária de sucesso, respeitada no meio corporativo, com 3 empresas prósperas e um patrimônio que crescia a cada ano. Meu apartamento no centro da cidade era elegante, moderno, decorado com bom gosto. Eu tinha funcionários, secretária, motorista particular. Frequentava eventos empresariais, jantares beneficentes, reuniões de negócios. Aprendi a falar em público, a negociar contratos milionários, a vestir roupas caras com naturalidade. Meu português melhorou, minha postura mudou, minha confiança cresceu. Eu era uma mulher completamente diferente daquela que João havia rejeitado uma década antes. Mas havia uma regra inquebrantável na minha nova vida: jamais usar minha posição ou dinheiro para me aproximar dele. Jamais tentar comprar seu amor ou respeito. Se um dia ele quisesse me procurar, seria por sua própria vontade, não porque descobrira que eu tinha dinheiro. Eu mantinha minha transformação em segredo absoluto. Por isso, quando pessoas conhecidas comentavam sobre a vida do meu filho, eu apenas ouvia em silêncio. Soube que ele ainda trabalhava no mesmo escritório de advocacia, que nunca havia crescido profissionalmente como esperava. Soube que Carla reclamava do salário dele, que viviam apertados financeiramente, apesar das aparências. Soube que os filhos estudavam em escolas públicas porque não conseguiam pagar uma particular. Uma ironia amarga. Enquanto eu enriquecia em silêncio, meu filho, que tanto desprezava a pobreza, lutava contra dificuldades financeiras. Mas não senti prazer nisso. Senti apenas uma tristeza distante, como quem observa a vida de estranhos através de uma janela. Em dezembro do ano passado, 15 anos após nossa separação, decidi fazer algo que vinha adiando há muito tempo. Contratei um detetive particular para saber exatamente como estava a vida de João. Não para interferir, mas para finalmente fechar aquele capítulo de vez. Queria saber se ele era feliz, se havia se tornado o homem que sonhava ser, se valera a pena me descartar no processo.
O relatório chegou numa segunda-feira fria, e o que li ali mudou tudo novamente. O relatório do detetive pintava um quadro desolador. João vivia uma vida medíocre disfarçada de sucesso. O escritório onde trabalhava estava à beira da falência. Ele não recebia salário há 3 meses. Sobrevivia de trabalhos freelance mal remunerados. A casa no bairro Nobre estava hipotecada, as prestações atrasadas. Carla havia desenvolvido depressão após descobrir várias traições do marido e estava medicada há anos. Os filhos, Lucas, de 14 anos, e Isabel, de 12, sofriam bullying na escola pública porque os colegas sabiam que haviam sido expulsos da escola particular por falta de pagamento. O menino repetira o ano por depressão. A menina desenvolvera problemas alimentares. Carla culpava João por todas as dificuldades, e ele culpava a vida por não ter lhe dado as oportunidades que acreditava merecer. Mas a parte mais reveladora do relatório eram as informações sobre o relacionamento de João com os sogros. Os pais da Carla nunca o aceitaram completamente. Para eles, ele era apenas o genro sem família. Um advogado medíocre que não conseguira dar à filha a vida à qual ela estava acostumada. Em reuniões familiares, João era tratado com educada indiferença, como alguém que estava ali por obrigação. Descobri também que João inventara uma versão conveniente da nossa história. Ele contava que eu havia sido uma mãe ausente, que o abandonara quando criança para viver com outros homens, que nunca se importara com ele. As poucas vezes que alguém perguntara por que eu não participava da vida dele, João suspirava dramaticamente e dizia: "Minha mãe nunca foi uma mãe de verdade." A ironia era gritante. O homem que me rejeitara por vergonha das nossas origens humildes agora era desprezado pelos sogros ricos. O homem que queria tanto ser aceito pela alta sociedade vivia de aparências sustentadas por dívidas e mentiras. O homem que tinha vergonha de ser filho de doméstica agora tinha filhos que passavam necessidades. Fechei o relatório com um misto de tristeza e alívio. Tristeza pelo menino que eu criara, que se tornara esse homem amargurado. Alívio por ter descoberto que ele não merecia nem minha dor, nem minha saudade. Foi então que o convite chegou. O convite dourado que chegou naquela quinta-feira não era fruto de saudade ou remorso. Era desespero disfarçado de reconciliação. Através dos meus contatos, descobri rapidamente o que havia motivado João a me procurar depois de 15 anos de silêncio. Ele estava completamente falido e havia ouvido rumores de que eu tinha algum dinheiro guardado. Alguém da nossa antiga vizinhança havia comentado que eu morava num apartamento melhor, que tinha melhorado de vida. João, em sua arrogância, imaginou que eu talvez tivesse conseguido um emprego melhor ou me casado com alguém com posses. Jamais passou pela sua cabeça que eu pudesse ter construído um império empresarial. Para ele, eu continuava sendo a mesma doméstica limitada de 15 anos atrás. O plano dele era simples e patético: me convidar para a ceia de Natal, fazer as pazes superficialmente e depois pedir dinheiro emprestado para salvar sua situação financeira. Carla havia concordado com o plano apenas porque a alternativa era perder a casa e admitir publicamente a falência da família. Durante uma semana, analisei cuidadosamente minha resposta. Podia simplesmente ignorar o convite e seguir minha vida. Podia mandar um cartão educado declinando. Podia aparecer como a Maria que eu era agora e chocar a todos com minha transformação. Ou podia fazer algo muito mais interessante. Decidi aceitar o convite, mas não como a empresária de sucesso que me tornei. Decidi ir como a Maria que João esperava encontrar. A mãe humilde, um pouco melhor de vida, mas ainda a mesma mulher que ele desprezara. Queria ver até onde ia sua hipocrisia. Queria entender o tipo de homem que meu filho se tornara antes de revelar quem eu me tornei. Comprei roupas simples, mas arrumadas.
Guardei minhas joias caras, dispensei o motorista. No dia 24 de dezembro, peguei um ônibus até a casa dele, carregando uma sacola simples com presentes modestos para os netos que nunca conheci. Por fora, eu era a Maria de 15 anos atrás. Por dentro, eu era uma mulher com um plano que mudaria para sempre a vida de todos naquela mesa de Natal. A casa de João ficava num bairro que tentava ser nobre, mas não conseguia esconder os sinais de decadência. O jardim mal cuidado, a tinta descascando nas paredes, o portão enferrujado. Tudo gritava dificuldades financeiras disfarçadas de normalidade. Toquei a campainha às 7 da noite em ponto, meu coração batendo forte. Não de nervosismo, mas de uma expectativa quase científica sobre o que estava prestes a acontecer. João abriu a porta, e por um segundo vi surpresa genuína em seus olhos. Eu estava diferente, mais arrumada, mais elegante do que ele se lembrava, mas não exageradamente. Calculei cada detalhe para parecer uma mulher que havia melhorado de vida modestamente. Talvez um emprego melhor. Talvez um namorado generoso. Mãe! Ele me abraçou com um entusiasmo forçado, e eu senti o quanto aquele gesto lhe custava. Que bom que você veio! Entre! A sala estava decorada para o Natal, mas tudo tinha um ar de segunda mão mal disfarçado. Carla apareceu com um sorriso tenso, mais magra do que nas fotos que eu havia visto, com olheiras profundas que nem a maquiagem conseguia esconder. Os filhos, Lucas e Isabel, me observavam com curiosidade, misturada com constrangimento. Então você é a avó que sumiu, disse Isabel com a crueldade inconsciente das crianças. Carla a repreendeu rapidamente, mas o estrago estava feito. João riu nervoso e mudou de assunto. Durante o jantar, observei cada interação, cada olhar, cada palavra não dita. Carla mal falava comigo. Respondia minhas perguntas com educação fria. João forçava conversas sobre minha vida, pescando informações sobre minha situação financeira com a sutileza de um martelo. Os sogros de João, que haviam sido convidados para conhecer a família do genro, me tratavam com a condescendência que reservavam aos pobres em eventos de caridade. Enquanto comíamos o peru seco e a farofa sem tempero, eu fingia ser a mulher simples que eles esperavam. Contei histórias inventadas sobre meu trabalho de faxina, meu apartamento pequeno, minha vida modesta. João relaxava visivelmente a cada mentira, calculando mentalmente quanto poderia me pedir emprestado. Era hora de começar meu próprio show. Depois da sobremesa, quando João me levou para a varanda para conversarmos a sós, eu sabia que havia chegado no momento da verdade. Ele estava nervoso, esfregando as mãos, ensaiando mentalmente o discurso que preparara. Durante toda a ceia, eu havia observado sua performance. Como ele fingia interesse pela minha vida, como forçava sorrisos, como Carla sussurrava com os pais sobre a situação constrangedora. Mãe, ele começou, olhando para o jardim mal cuidado. Eu sei que nossa separação foi complicada, mas eu tenho pensado muito sobre isso, sobre família, sobre o que realmente importa. Suas palavras soavam ensaiadas, vazias de emoção real. Talvez eu tenha sido muito duro com você naquela época. Eu era jovem, imaturo. Permiti que continuasse sua encenação patética. Ele falou sobre mudanças, sobre amadurecimento, sobre a importância da família. Tudo mentira, claro. Eu podia ver em seus olhos que ele ainda sentia o mesmo desprezo de 15 anos atrás, apenas disfarçado pela necessidade. A verdade é, mãe. Ele finalmente chegou ao ponto. Eu estou passando por algumas dificuldades financeiras temporárias, é claro. Mas você sabe como é o mercado advocatício hoje em dia? Ele suspirou dramaticamente. Eu ouvi dizer que você andou melhorando de vida,
que talvez tenha conseguido juntar algum dinheiro. Então era isso. 15 anos de silêncio, de rejeição, de humilhação. E ele achava que podia simplesmente me usar como um banco, que eu seria grata pela oportunidade de ajudá-lo, feliz por ser necessária novamente, que meu amor de mãe seria mais forte que minha dignidade. "Quanto você precisa, filho?" Perguntei com a voz mais doce que consegui. Seus olhos brilharam com alívio e ganância. "Bem, são cerca de 50.000 reais. Eu sei que parece muito, mas é só um empréstimo. Eu pago de volta com juros, prometo." Ele pegou minha mão, forçando um carinho que não sentia. "Você sempre foi uma mãe incrível, sempre me apoiou, e agora eu finalmente entendo o valor disso." Sorri. 50.000 reais. Repeti pensativa. É uma quantia interessante. Voltamos para a sala, onde todos nos aguardavam com expectativa mal disfarçada. Carla tentava parecer casual, mas seus olhos seguiam cada movimento nosso. Os sogros conversavam baixinho, claramente curiosos sobre o desfecho da conversa. "Bem", anunciei para todos. "João acabou de me fazer um pedido muito especial." Todos se voltaram para mim, a atenção completa. Ele quer que eu empreste 50.000 para ajudá-lo com algumas dificuldades financeiras. O silêncio na sala era ensurdecedor. Carla ficou vermelha de constrangimento por ter a situação financeira da família exposta assim. Os sogros trocaram olhares de desaprovação com João. Lucas e Isabel pareciam confusos. "E eu tenho uma resposta para você, meu filho", continuei, minha voz ganhando uma firmeza que ninguém esperava. Peguei minha bolsa simples e dela tirei não um talão de cheques, mas um smartphone caro que havia escondido até aquele momento. "Vou te dar muito mais que 50.000", disse, digitando rapidamente no aparelho. "Vou te dar uma lição que vale milhões." Mostrei a tela do celular para todos na sala. Era meu aplicativo bancário, mostrando um saldo que fez Carla engasgar e os sogros dela emudecerem. 5.847.332,10. "Meu nome é Maria Oliveira", anunciei com calma. "E eu sou dona de 3 empresas que faturam juntas 8 milhões por ano. Eu não preciso pedir dinheiro emprestado para ninguém, João. As pessoas pedem dinheiro emprestado para mim." O choque na sala era palpável. João estava pálido, olhando para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. "Durante 15 anos", continuei, "enquanto você fingia que eu não existia, eu construí um império. E sabe por quê? Porque você me ensinou que eu não era boa o suficiente sendo quem eu era. Então, eu me tornei alguém melhor." O silêncio que se seguiu à minha revelação era denso como chumbo. João me olhava com a boca entreaberta, o rosto alternando entre palidez e vermelhidão. Carla havia se sentado pesadamente numa poltrona, as mãos tremendo. Os pais dela me observavam como se eu fosse um alienígena que acabara de aterrissar na sala. Lucas e Isabel trocavam olhares confusos, tentando processar o que significava ter uma avó milionária que eles nem sabiam que existia. Isso não é possível", João balbuciou, finalmente encontrando a voz. Você era uma doméstica." Completei por ele, guardando o celular na bolsa com calma calculada. Uma mulher sem educação, um constrangimento. "É isso que você queria dizer, filho?" Ele engoliu em seco, sem resposta. Eu me levantei, assumindo uma postura que eles nunca haviam visto em mim. Ereta, confiante, poderosa. "Deixe-me contar uma história para vocês", disse, caminhando lentamente pela sala, todos os olhos grudados em mim. Era uma vez uma mãe que trabalhou 3 empregos para pagar escola particular ao filho, que comeu pão seco para que ele tivesse carne no prato, que estudou com ele até altas horas para que tirasse boas notas, que vendeu seus únicos brincos de ouro para comprar
livros para o vestibular dele. Parei em frente à árvore de Natal, decorada com enfeites baratos. Essa mãe acreditava que amor era suficiente, que sacrifício seria reconhecido, que dedicação seria recompensada com gratidão. Virei-me para João. Que ingênua ela era. Carla tentou falar. Maria, eu acho que existe um mal-entendido. Não existe mal-entendido algum. Cortei, minha voz ganhando uma dureza que fez todos recuarem. Existe uma verdade que vocês preferiram ignorar. João não apenas me rejeitou, ele inventou uma história sobre mim. Contou para vocês que eu era uma mãe ausente, que o abandonei, que nunca me importei com ele. O rosto de Carla empalideceu ainda mais. O olhar que lançou a João não era de surpresa, mas de quem já estava por dentro de tudo. Mas a verdade, continuei, é que eu dediquei anos da minha vida a criar um homem que teve vergonha de suas origens. Um homem que preferiu inventar que era órfão a admitir que tinha uma mãe trabalhadora. Peguei uma foto da estante, João formando na faculdade. Vocês sabem quem pagou essa formatura? Quem trabalhou de madrugada limpando escritórios para que ele pudesse se formar sem dívidas? O silêncio era ensurdecedor. Depois que ele me descartou como lixo, minha voz ficou mais suave, mais perigosa. Eu chorei por um mês inteiro, lamentando ter falhado como mãe. Até que entendi que eu não havia falhado. Eu havia simplesmente criado um homem sem caráter. João tentou falar. Mãe, eu... Interrompi com firmeza. Você falou há 15 anos. Agora é minha vez. Caminhei até a janela, olhando para o jardim descuidado. Sabe o que eu fiz depois daquele dia no café? Decidi que se meu filho tinha vergonha da mãe que eu era, eu me tornaria uma mãe da qual ele não poderia ter vergonha. E consegui. Virei-me para todos na sala. Mas descobri algo interessante no processo. Eu não precisava da aprovação dele. Não precisava do seu amor, do seu respeito, da sua presença na minha vida. Eu me bastava. Lucas, o neto que eu nunca conhecera, falou pela primeira vez. Pai, você mentiu pra gente sobre a vovó? João abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Carla o encarava com raiva contida, os olhos carregados da fúria de quem já sabia exatamente o que estava acontecendo. Não havia surpresa em seu olhar durante 15 anos. Continuei. Vocês viveram suas vidas como se eu não existisse. João construiu uma identidade baseada em mentiras sobre seu passado. Carla casou-se com um homem que não tinha coragem de assumir suas origens. E vocês dois criaram filhos acreditando que família é algo descartável. Peguei minha bolsa, preparando-me para sair. Mas hoje eu vim aqui para encerrar um ciclo. Não vim para me vingar, nem para humilhá-los. Vim para me libertar de vocês definitivamente. Mãe, espera. João se levantou desesperado. Eu sei que cometi erros, mas podemos conversar. Podemos conversar? Ri, um som sem humor algum. Você quer conversar agora que descobriu que eu tenho dinheiro? Que interessante. Há uma hora você nem conseguia me olhar nos olhos direito. Carla finalmente explodiu. João, você nunca foi homem o bastante para colocar sua mãe no lugar dela. Todos esses anos eu pedi que você a mantivesse distante, que não deixasse ela se meter na nossa vida. Mas nem isso você conseguiu fazer direito. Carla, por favor. Eu fiz o que pude. Fez o que pôde? Agora, no meio da falência, você corre para ela como se fosse a salvação. Você não percebe, João? Você me nos expôs, porque nunca teve coragem de cortar esse cordão umbilical sufocante. Observei a discussão que se iniciava entre eles com uma satisfação fria. Os sogros de João sussurravam entre si.
claramente reavaliando tudo o que sabiam sobre o genro. As crianças pareciam perdidas, tentando entender como o mundo delas havia desmoronado em poucos minutos. "Sabe o que é mais engraçado?" perguntei, interrompendo a briga do casal. "Vocês estão falidos, perdendo a casa, devendo para todo mundo, as crianças sofrendo na escola. E durante todo esse tempo tinham uma família que poderia ter ajudado, mas escolheram o orgulho, a mentira, a rejeição." Caminhei até a porta. "João, você disse que não nasceu para ser filho de doméstica. Pois bem, agora você não é mais filho de doméstica. Você é filho de ninguém." "Mãe, por favor." "Meu nome é Maria Oliveira", disse abrindo a porta. "E vocês são estranhos que cometeram o erro de me convidar para jantar." Parei na soleira, olhando pela última vez para aquela família destruída. "Lucas, Isabel", me dirigi aos meus netos. "Lembrem-se desta noite. Lembrem-se de que escolhas têm consequências, de que família não é algo que se descarta, de que orgulho mal colocado pode custar uma vida inteira. Saí daquela casa sabendo que nunca mais voltaria, que nunca mais aquelas pessoas fariam parte da minha história. Na calçada, respirei fundo o ar frio de dezembro e sorri. Pela primeira vez em 15 anos, eu era completamente livre. No ônibus de volta para casa, olhei pela janela as luzes de Natal espalhadas pela cidade. Amanhã seria um novo dia, e eu tinha uma vida plena me esperando. Uma vida que construí com minhas próprias mãos, sem pedir permissão a ninguém para existir. João escolheu ter vergonha de mim, mas eu escolhi ter orgulho de mim mesma. E no final, essa foi a diferença entre nós. Enquanto o ônibus seguia seu trajeto pelas ruas iluminadas, refleti sobre cada etapa dessa jornada transformadora. Lembrei-me das noites insones, estudando contabilidade básica em livros emprestados da biblioteca pública, das manhãs em que chegava ao trabalho com os olhos inchados de cansaço, mas com uma determinação inabalável. Pensei nas primeiras vitórias pequenas, como o primeiro cliente fiel que recomendou meus produtos de limpeza para outros empresários, ou o momento em que assinei o contrato de expansão da confecção, sentindo o peso da responsabilidade misturado à euforia do sucesso. Cada detalhe dessa ascensão era uma prova de que a resiliência humana pode transformar dor em poder, rejeição em reinvenção. E agora, livre do fardo emocional que carreguei por tanto tempo, eu podia vislumbrar um futuro ainda mais brilhante, talvez expandindo minhas empresas para novos mercados, ou até mesmo mentorando outras mulheres que enfrentavam lutas semelhantes às minhas. A vida, afinal, é uma tapeçaria tecida com fios de adversidade e triunfo, e a minha estava mais rica do que nunca.